Olá, espero que estejam todos bem. Meu nome é Ana Flávia Basileu e eu vou falar um pouco sobre a teatralidade no romance Metamorfoses, de Apuleio, assim como também vou falar sobre algumas questões de tradução nesse mesmo romance, especialmente nessa passagem. Para começar, vou contextualizar brevemente o cenário e para a gente se situar na passagem que eu vou destacar, que é uma passagem do final do livro 2 e do início do livro 3. Bom, esse é um romance que foi escrito no século II depois de Cristo, e ele conta a história do Lúcio. O Lúcio é um homem que é totalmente fascinado e maravilhado pelas artes mágicas, e ele viaja a Tessália em busca de conhecer mais sobre magia. Ele tem como principal característica e defeito também, como a gente vai conseguir ver depois na narrativa, é a curiosidade dele. E, bem, ele vai para Tessália com uma carta de recomendação de um amigo que diz que ele conhece um homem na cidade que poderia hospedar ele. Esse homem se chama Milão. Ele bate à porta do Milão, entrega a carta e o Milão recebe o Lúcio na casa dele. Milão morava com a esposa e uma escrava. E o Lúcio fica ali hospedado na casa do Milão. E depois de pouquíssimo tempo ali hospedado na casa do Milão, o Lúcio descobre que a magia estava mais próxima dele do que ele podia imaginar, porque a própria esposa do Milão, era uma feiticeira. Ele então decide se aproximar da escrava. Primeiro, porque ele não podia violar o pacto de confiança e de amizade do anfitrião, que colocou ele dentro de casa. E também porque ele já tinha se interessado, né, na escrava. E, além de tudo, ele... Essa escrava era a principal ajudante da esposa do Milão nas suas artes mágicas, né? Bem, esse é o contexto geral. Ele fica hospedado na casa do Milão, aí no começo desse livro, e começa a se envolver com a escrava da casa. Acontece que uma noite ele vai para uma festa na cidade e ele bebe muito e acaba voltando para casa completamente embriagado, né? Tropeçando, trocando os passos, e diz que tinha escondido uma espada debaixo das vestes para a sua própria segurança. Quando ele se aproxima da casa, ele vê 3 homens que ele entende que são ladrões tentando arrombar a casa do, do anfitrião, do Milão. E aí, com muita dificuldade, né, ele saca a espada e entra em combate com esses três homens e mata os 3 homens. Totalmente exausto por causa do conflito, porque ele tinha bebido, ele bate na porta da casa, a escrava abre a porta da casa para ele e ele cai, desmaia, né, de exaustão, pela bebida também. Ele acorda no outro dia, na manhã seguinte, se sentindo totalmente desesperado, porque ele tinha matado 3 cidadãos e ele tinha certeza que o julgamento ia ser terrível, principalmente porque ele era um estrangeiro, que ele não era dali. Logo, logo ele começa a se lamentar e pensar no que ele poderia fazer, mas ele não tem nem tempo disso, porque as pessoas começam a bater na porta da casa e arrombam a porta, e alguns magistrados invadem a casa junto dos seus auxiliares e prendem o Lúcio e arrastam ele para fora de casa em direção ao fórum e se colocam no fórum para julgar o crime que o Lúcio tinha cometido. Afinal, ele tinha assassinado 3 cidadãos dali. Isso, vou mostrar então a primeira passagem aqui,
que é interessante para o que a gente está falando, que é essa passagem. Eu destaquei aqui o trecho em latim, eu acho que a gente pode passar por ele, mas eu marquei essas expressões aqui em negrito e sublinhado, porque eu quero mostrar duas traduções diferentes dessa passagem, que diz: e os magistrados já tinham se colocado no alto do estrado e o pregoeiro público pedira silêncio, quando, de repente, a uma só voz, o povo inteiro rogou que, por motivo da afluência e do perigo de haver alguém esmagado no aperto, um julgamento de tal importância fosse feito no teatro. Essa é uma tradução de 63, da Ruth Guimarães, e eu vou mostrar uma outra tradução, que é uma tradução que foi publicada em 2020, da Sandra Bianchi, que diz: os magistrados já tinham ocupado seus lugares na parte superior da tribuna, e o arauto público já soltava o seu grito de silêncio, quando, de repente, todos, a uma só voz, pediram que, em virtude da multidão ali reunida e do consequente perigo de tumulto e esmagamento, um julgamento tão importante fosse realizado no teatro. Bem, as duas traduções são bem parecidas, em sentido geral, claro, e então eles prosseguem e mudam o julgamento para o teatro, tiram do fórum e vão para o teatro. Depois de acomodar todas as pessoas ali no teatro, o magistrado prossegue, né, com o julgamento, acusando o Lúcio, e não importava o que o Lúcio dissesse para tentar se defender, de que ele queria proteger a casa, proteger os anfitriões, as pessoas que moravam ali. Eles já estavam, os magistrados já pareciam convictos da barbaridade do ato do Lúcio, enquanto a multidão em volta que assistia ria descontroladamente, né, do desespero do Lúcio, que estava se considerando já perdido. Como o Lúcio tinha matado 3 pessoas sozinho, os magistrados pedem que ele nomeie os cúmplices dele, porque eles não acreditam que um homem só fosse capaz de fazer tudo o que ele fez. E o Lúcio afirma que não, que ele estava sozinho, que ele não tinha tido nenhuma ajuda. E então eles ameaçam que ele fosse torturado e que ele seria torturado para que ele soltasse o nome dos cúmplices dele se ele não dissesse. E ele insiste que ele não tinha nenhum cúmplice, mas eles já trazem a roda de tortura para que o Lúcio fosse torturado. Logo depois, uma senhora aparece dizendo que era parente dos jovens mortos e pede para que eles tragam os corpos, para que o povo contemple a beleza e a juventude dos jovens, totalmente perdida por culpa do Lúcio, e que também para que fosse feita uma reconstituição do crime, né? E o povo, mesmo que algumas pessoas tentassem conter, seguia rindo da situação do Lúcio. O Lúcio hesita, ele não queria ver de maneira nenhuma as pessoas mortas, até que ele se dá por vencido e descobre os corpos. Quando ele descobre os corpos, para total surpresa e choque dele, ele vê 3 grandes odres perfurados e cortados, e não pessoas reais, né? Acontece que aquela comunidade era devota do deus Riso, e periodicamente eles promoviam a festa do riso, que era uma festa em homenagem a esse deus riso, geralmente às custas de um estrangeiro desavisado que chegava na cidade e que eles pudessem manipular, e o Lúcio acaba sendo parte de um grande teatro que ele não estava ciente de que ele participava, né? E assim o riso aumenta, os cidadãos que estavam tentando conter a risada já não conseguem controlar a risada mais, e o Lúcio, se sentindo totalmente derrotado e humilhado, ele chora e se recusa a conversar com as pessoas, né? Ele leva o anfitrião arrasta o Lúcio de volta para casa, o Milão arrasta o Lúcio de volta para casa,
e os magistrados vão atrás, e quando eles chegam para tentar convencer o Lúcio de que era uma grande honra, né, e que ele não precisava se sentir tão mal, eles dizem eles dizem isso aqui, que está na passagem que eu vou mostrar agora. Também destaquei aqui auctorem et actorem, porque eu quero mostrar como se contrasta nessa passagem as duas traduções. Primeiro vou mostrar a da Ruth Guimarães, que traduz essas duas expressões assim. Foste tu a fonte e o instrumento do riso. O favor e a amizade do Deus te acompanhará por toda parte. Ele não permitirá jamais que tua alma prove nenhum infortúnio, mas sem cessar iluminará tua fonte de serena graça e de alegria. Já a tradução do ano passado, da Sandra Bianchi, tem uma escolha lexical muito diferente que se conjuga com a expressão em latim que eu acabei de mostrar aqui, que diz: esse Deus irá acompanhá-lo em qualquer lugar e será amável e propício ao Senhor, autor e ator da homenagem, que fez a festa acontecer. Nosso Deus nunca permitirá que se sinta de coração aflito, mas alegrará continuamente sua vida com serena felicidade. Bom, auctor é um substantivo derivado do verbo augeo, que significa aumentar, inflar, que é precisamente a tarefa do autor, certo? De aumentar a história. E actor é um substantivo derivado do verbo ago, que significa agir ou fazer, que precisamente é o que o autor, ou o ator, perdão, ou a personagem faz no desenrolar do teatro ou do próprio romance, como aqui nesse caso. Por que eu quero destacar isso? Porque quando a gente coloca essa... Na escolha lexical da primeira tradução, a fonte, o instrumento é uma tradução excelente, só que ela perde o jogo de palavras que o autor usa e esse paralelismo semântico que ele usa no texto original, uma coisa que não acontece quando a tradução, ela, além de propriamente destacar o sentido, ela se preocupa também com a fidelidade do texto, porque é muito difícil a gente transpor, principalmente num período de 2000 anos, os jogos de palavras e as figuras de linguagem usadas pelo autor. E quando a tradução é bem sucedida nesse caso, nesse sentido, como eu avalio ser essa tradução do ano passado, que eu estou mostrando aqui, o destaque ao trabalho do autor e também o fino trato na tradução faz com que o texto fique mais rico de sentido, né? E era isso que eu queria destacar nesse trecho, principalmente, porque a escolha de autor e ator é muito interessante, principalmente porque o Lúcio está ali atuando em um teatro que ele está escrevendo ao mesmo tempo, ou compondo ao mesmo tempo, sendo o autor, uma vez que ele não tinha ensaiado nada e que ele não estava ciente. Então, para o contexto, é muito importante isso, e principalmente em qualquer caso, e eu achei que destacar esse trecho seria mais claro, seria uma ilustração clara do que eu estou tentando dizer. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada pela atenção. Até mais. Obrigada.